Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, em nome do nosso Supremo Deus, o nosso Messias. Morrendo de saudade de todos. Minhas borboletas coloridas. Meus amores, quanta saudade de todos vocês. Hoje vamos falar um pouco desse tema, chama autoestima. Eu gostaria de saber como está a sua autoestima. Como é que está? Está cabisbaixo? Está desanimado? Né? Está perdendo a chama da fé, está apagando? Vamos assoprar ela para ela reacender, né? Então, vamos falar das autoestima, né? Importante nesse momento nós buscarmos levantar nossas autoestimas, levantar, né, o sentimento de buscar as coisas, acreditar, né? Sabemos tudo que está acontecendo, mas eu fiquei observando, né? Não parou de chover, de fazer sol, o dia amanhecer, as coisas continuam acontecendo no ritmo de Deus, né? E nós que acreditamos que Ele está vivo dentro de cada um de nós, precisamos, né, deixar essa chama da fé acesa e a nossa autoestima. É muito importante buscarmos ocupar a mente com coisas positivas, né? Buscar reinventar situações, né? Tem muita gente dizendo, e agora o que é que eu vou fazer? As coisas não estão dando certo, eu vou para um lado, vou para o outro. Não, acredita, não desiste de jeito nenhum. O povo de Deus nunca desiste, sempre tem uma luz no fundo do túnel esperando a gente. Não deixe ninguém tirar a sua autoestima, a sua vontade de vencer, de acreditar que o amanhã vai chegar. E tudo isso vai passar, como tudo passa, vai passar. Nada vem para durar o tempo todo. Tudo é um aprendizado. Tudo é para que nós possamos tirar uma lição da situação, né? O conflito continua, os problemas financeiros, né? Alterou alguma coisa a mais, né? Mas nada que a gente confiando cegamente, acreditando na força e no poder do Supremo Deus, nós vamos conseguir ultrapassar, unido pela fé, unido pelo amor, né? Nós vamos conseguir sim. Por isso é importante manter, né, a nossa mente, né, iluminada com coisas boas, coisas positivas, né? Se tiver alguém que está, né, desanimado, depressivo, levanta dessa cadeira, levanta, abre a janela, abre as portas, deixa o sol entrar e diga, graças a Deus eu amanheci vivo. E se o Senhor me deixou vivo é porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano na minha vida, o Senhor tem algo a me dar e eu vou buscar fazer por merecer. Deus tem um propósito na nossa vida, na vida de cada um da gente. Então, a gente é que precisa acreditar nisso. A parte dele, ele está fazendo, né? E agora falta a gente realmente acreditar, né? Porque eu sempre estou dizendo, né, que Deus está vivo dentro da gente. Só que, às vezes, nós somos um filho ingrato, né? Só acredita em Deus no momento em que as coisas boas estão acontecendo. Quando as coisas não são muito favoráveis àquilo que eu gostaria, esse Deus não existe mais para mim. Então, não é a fé da alma. Não é.
né, é a fé do interesse, né? Aquele, né, toma lá, dá cá. E o Deus que eu acredito não é assim, né? Eu estava analisando, né, a história do Jó, né? O Jó não era pastor, não era ministro, não. Ele só era um temente a Deus, né? Ele queria demais, acreditava demais e devotou a vida dele a Deus, né? Então, o que é que ele fez? Ele buscou a tudo que ele ia fazer, ele entregava nas mãos de Deus, né? Então, quando ele foi testado, né, por Satanás, e Satanás disse a Deus, ele lhe ama porque ele tem tudo que ele quer. Ele tem riquezas, tem bens, né? Então, Deus falou, né? Tá bom, você quer tirar tudo dele? Tire. Só não toque na alma dele, porque a alma dele pertence a mim. E assim foi feito, né? Na história do Jó. Foi tirado tudo que ele tinha, né? E ele perdeu todos os bens dele. Por fim, veio a doença, que é a parte mais terrível, né? Ele passou a ficar com o corpo cheio de várias sequelas, um monte de tumores, né? E aí aquelas pessoas que conheciam ele, né? Que sabia que ele era uma pessoa que tinha posses, falavam, e aí, cadê teu Deus que está te deixando nessa situação? Aonde está o teu Deus que deixa você passar por isso? E ele dizia, o meu Deus está aqui dentro de mim. Como? Se Deus está aí, o meu Deus está dentro de mim. Chegou o ponto dele precisar sentar numa calçada e depender das moedas que as pessoas jogavam para ele. E todas aquelas pessoas que conhecia ele, que sabia que ele era uma pessoa de posse e que estava se encontrando naquele momento tão difícil, começava a criticar. E aí, cadê o teu Deus? Né? E ele, todos os momentos mais difíceis da vida dele, ele dizia, o meu Deus está dentro de mim, né? E assim, ele padeceu, sofreu muito. Então, Deus falou para Satanás, eu não te disse que meu filho me amava, me adorava, independente da riqueza? Eu não te disse? Então, agora devolve tudo dele, em dobro do que tu tirou. Eu te ordeno, devolve tudo que tu tirou deles em dobro. E Jó recebeu toda a riqueza dele, todos os bens e a saúde de volta. Mas em nenhum momento ele renegou esse Deus. Ele reclamou, nem ficava lamuriando. Ele sempre dizia, o meu Deus está dentro de mim. Então a fé dele era uma fé leal. Não era uma fé momentânea, do momento em que ele estava bem. Não. Em todos os momentos, ele acreditava sempre que Deus estava dentro dele. E se ele estava passando por aquela situação, Deus estava mais perto dele ainda. Isso que é ter convicção do Deus vivo. Precisamos ter essa fé de Jó. Não podemos enmurecer, não podemos entregar os pontos, não, né? Por isso é importante vocês, né,
acordar e agradecer, né? Buscar se reinventar, né? Não ficar preso a coisas que não vão acrescentar nada na vida de vocês nesse momento, né? Tem muita gente que está se reinventando, tem muita gente que está se dando bem, né? Porque não está olhando para trás, está olhando para frente, buscando alternativa lá na frente, né? Tendo aquela fé de Jó, né? Aconteça o que acontecer, esse Deus está vivo dentro de mim. Então eu gostaria muito que vocês, né, todos os dias, né, praticassem um pouco dessa fé do Jó, né? Quando fosse criar alguma coisa, resolver alguma coisa, buscar um emprego, abrir um negócio, né? Acredita. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar? Se você não tiver a primeira atitude, quem é que vai ter por você, né? Então, a gente precisa buscar essa autoestima. A gente é capaz de fazer tanta coisa que às vezes a gente nem acredita que tinha aquela força dentro da gente. É só a gente dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo, a coisa começa a deslanchar. Então, não fica preso nessa tristeza, nessa angústia, nesse medo, né? Vamos ficar unidos por essa fé, essa energia que nos ligou, que fez nós conhecer um ao outro, né? Vamos emanar emoção boa, vibração boa para os nossos semelhantes, né? Vamos buscar acreditar nesse sentimento divino que Deus colocou dentro de cada um de nós, nos ensinou, né? Ele sabia que nós passarmos por algum pedacinho não muito agradável. E aí o que é que ele fez? Ele nos deu a arma, né? Que é o espírito da palavra, dos ensinamentos, né? Nos deu a luz para que possamos transmitir para outras pessoas, né? E a gente precisa usar isso ao nosso favor, né? Buscando praticar o sentimento altruísta, né? Buscando praticar esse sentimento de emanar coisas boas para o outro, porque volta para a gente. Quando a gente faz uma coisa boa para uma pessoa, sem querer nada em troca, sem exigir nada, é porque tinha que ser assim. Era para ter feito assim, né? Logo na frente, Deus bota uma pessoa que nunca a gente fez nada por ela e nos ajuda. Então, não fica reclamando, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Eu conheço tanta gente que me procurou nos momentos difíceis e eu estava aqui como instrumento de Deus para dar mão, dar amor, dar carinho, dar abraço. Depois essas pessoas sumiram. Muitas nem ligam para dar um bom dia, uma boa tarde. Mas não fico triste. Que bom que naquele momento Deus me utilizou para ajudar aquela pessoa, para fazer a diferença numa palavra, num abraço. Isso é que é importante, a gente ficar preso no sentimento daquilo que foi bom. Aquilo que não é bom, a gente deleta dos nossos caminhos, né? Para que entre outras coisas boas. Então, não fique amargurado, não fique questionando por que isso, por que aquilo. Não, as coisas são como são, né? E nós somos um instrumento que Deus utiliza, né? Quem tem que ver e julgar é Ele. O importante é o que você fez, né? Se a pessoa entendeu,
ou não entendeu, lá na frente tudo tem as suas respostas, não é? Então eu gostaria muito que vocês mantessem, né, essa chama acesa. Se ela for apagando, assopra ela e aí ela nasce de novo, né? E esse renascer todos os dias, né, buscando dar o melhor que a gente tem, orando pela humanidade, orando por todos, né, pedindo a Deus não só individualmente, mas coletivamente, né, buscando que essa energia venha abranger o mundo, né? E como eu disse, tudo isso vai passar. Tudo vai passar, como tudo na vida passa. E a gente vai olhar para trás e vai dizer, puxa, vencemos, estamos aqui, chegamos na frente, né? E nem o pardal, um passarinho, ele faz a casinha e fica ali quietinho, né? A águia não. A águia, ela voa, ela enfrenta a tempestade, ela enfrenta tudo e voa mais alto, até ela chegar no destino que ela traçou, né? Então, vamos ser a águia, vamos voar, né? Vamos voar o nosso espírito, nossos pensamentos, sentimentos para lugar alto, para lugares bons, né? Acreditando que tudo é possível quando a gente nos entregamos na mão de Deus e deixar que Ele nos guie nos sentimentos, pensamentos e atitude, tudo fica diferente, tudo fica mais leve. Então, é com esse sentimento que eu quero que vocês busquem, né? Essa autoestima, né? Que está aí dentro de cada um de vocês. Vocês têm uma força que vocês nem imaginam, né? Nem imagina que às vezes a gente tem, mas que Deus nos deu para ultrapassar os momentos que às vezes se manifesta no nosso caminho. Ele dá tudo que é necessário para nós podermos ultrapassar aquilo. Então, desejo a vocês que a autoestima de vocês cada dia mais esteja elevada, né? E que assim busque, né, a tornar aquilo que é desagradável em coisas agradáveis. Buscar escutar coisas que eleve seu espírito, uma boa música, né? Uma palavra, né? Não vamos ficar divulgando coisas negativas, né? Vamos divulgar coisas positivas, contar experiência de coisas que aconteceram boa para motivar o outro. Olha, me aconteceu isso, eu pratiquei, né? O que a dona Márcia estava falando, né? Levantei da cadeira, né? Levantei da cadeira, fica sentado ali, murchinho, sem achar que nada vai dar certo, né? Vai dar certo. Eu lhe digo que vai dar certo, né? Então, vamos dividir emoção de coisa boa, né? Então, uma vez escutei uma experiência em que falou assim que uma mãe queria muito um filho e quando esse filho chegou, né, tudo que ela ia fazer e que não dava certo, ela botava a culpa no filho. Ah, eu não vou para isso por causa do meu filho, ah, eu não faço aquilo por causa do meu filho. Então, um velho sábio disse, é melhor tirar o seu filho de você, porque ele foi lhe dado para lhe trazer alegria, né? E ter o começo, meio e fim. Você tem que aprender com ele muita coisa. Ele veio para lhe ensinar. Aonde não há paciência, você ter paciência. Aonde não há
tolerância, você ter tolerância. Aonde você não tinha sabedoria, você vai aprender a ter. Ele vai lhe ensinar um monte de coisas, mas você está vendo ele como um fardo, você está vendo ele como um peso e não como um aprendizado. Então é melhor tirar ele de você. Você não entendeu por que ele veio. Ele veio para lhe ensinar a você crescer como pessoa, como ser humano, né? Então, tudo é uma troca. Às vezes a gente coloca e transfere o peso das coisas para outras pessoas, né? Porque a gente não quer carregar, né? Então é mais fácil transferir, né? Ah, isso não dá certo por causa de fulano, por causa de ciclano. É mentira, né? É que a gente não quer olhar para dentro da gente e ver que quem precisa mudar é a gente para as coisas mudar ao nosso redor. Então, eu atendi uma pessoa, né, que pegou esse vírus e me contou que depois que viu, né, a sombra da morte, passou um filme na cabeça. E aí começou a refletir sobre tanta coisa boba que ela se prendia, né, que ela guardou, né? E quanta coisa que ela tinha para doar e ela não doou, e ela não deu, né? Só queria receber. E foi aí que ela voltou diferente, né? Voltou com outro pensamento, outro sentimento. Às vezes a gente precisa levar um choque para acordar, né? E acreditar que as mudanças têm que vir de dentro da gente. Não depende do outro para você ser feliz. Você não enxerga com os olhos do outro. Você não anda com a perna do outro. Deus te deu a sua. Então, tudo depende da gente. Não podemos deixar o outro nos manipular, né? Levando para lá, levando para cá, dizendo você tem que ser assim, assado. Não. Precisamos acreditar na gente e fazer uma reciclagem e pegar o que é de melhor e guardar em nossos corações, né? E aquilo que não for bom, a gente tirar de dentro dele. Não esperar levar aquele choque conforme essa pessoa levou, né? Antes do choque chegar, antes das coisas negativas se aproximar, é nós que temos que estar prontos, né? Não devemos dar alimento para as coisas negativas, né? Vamos alimentar as coisas que são positivas. Então, desejo a vocês um início de semana maravilhoso e que tudo de bom aconteça na vida de vocês. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, dá o like, um joinha, faz com que chegue a outras pessoas. Compartilhe amor também. Ajude o outro a levantar sua autoestima, se vir a você e dizer, olha, tá tudo dando errado, você diz, não, há alguma coisa ali pronta para você. Se essa não veio, é porque tem uma outra, tente outra vez, levanta a cabeça, vamos lá, né? Vamos acreditar que vai dar tudo certo, né? E que tem uma semana muito abençoada. E vamos treinar bastante essa fé do Jó, dizendo, quando alguém perguntar, e aí, cadê teu Deus? Cadê? Você vai dizer, ele está aqui dentro de mim. Ele está mais vivo do que nunca, principalmente nesse momento agora, é que ele está mais próximo de mim e eu mais próxima dele, tá bom? Então, um beijo a todos. Fique com a luz de Deus e do Messias nos sama nos seus corações. Muito obrigado a todos. Tchau.